Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast, nosso TrignoCast Resultados, agora falando com o mês de julho. Bem-vindo ao Eusô, nosso analista, membro do nosso time de gestão, desde os primórdios da gestora, conhece bem as posições, conhece bem muito o mercado, e a gente pode começar aqui falando um pouco sobre o cenário, né? Brevemente, né? Lembrando que a Trigno não é uma casa macro, mas é importante que o macro sempre acaba afetando, obviamente, o resultado dos fundos. A gente não usa o macro para tomar decisão de investimento, mas ele afeta, né? E o mês de julho foi o primeiro mês, depois de muito tempo, que o mercado começou a desanuviar, começou a melhorar, começar a querer melhorar até metade de julho. E depois ele deu aquela voltada de novo. Ou seja, o mercado ainda muito nervoso, muito sem direção, qualquer coisa nova, o mercado tem tido uma leitura pessimista, como foi o caso aí recente dessa segunda-feira em que as bolsas desabaram por conta de dados mais fracos. E eu até estava comentando isso com o Werner, eu acho interessante, queria que você comentasse um pouco, Iso. Até pouco tempo atrás, dados fracos de inflação, dados fracos de emprego, dados fracos de economia americana, o mercado gostava porque sinalizava uma possível queda de taxa de juros dos Estados Unidos. E agora, recentemente, o mercado mudou a leitura e dados fracos agora, inflação mais fraca, dados de empregos mais fracos, o mercado começa a achar que vai ter um hard landing, que a economia entrou em recessão. Você não acha que é muita loucura o mercado cada dia interpretar de uma maneira as mesmas coisas? Como é que alguém pode querer dizer que o mercado americano vai entrar em recessão com taxa de desemprego a 4%? Então, Luiz, o que você acha dessa maluquice do mercado? Na segunda acha que é de um jeito, depois na terça acha que é de outro, e aí vai. Eu acho que o mercado ele sempre tenta antecipar, né? Então, esses traders macro, né? As pessoas mais focadas, hedge funds, que olham muito esses dados macro, eles sempre tentam antecipar. Então, qualquer mudança mínima de tendência para frente que eles enxergam, eles tendem a sobrevalorizar, digamos assim, essa mudança, né? Então, recentemente houve, de fato, uma mudança de perspectiva do mercado. Muitos se preocupavam com a questão do fiscal americano, né, de uma série de outras preocupações, e agora a preocupação mudou e está sendo principalmente essa questão do hard landing, né? Então, é sempre um equilíbrio. Antes eles se preocupavam com a questão da mudança da taxa de juros, quando que seria, se atrasaria, e agora eles estão pedindo um corte emergencial, né? Então, o mercado, pela tendência dele de se antecipar, ele sempre tende a exagerar também, né? Então, essa mudança de perspectiva foi muito rápida. O mercado, quando não tem visibilidade, não tem uma linha definida, ele fica psicótico, maníaco, depressivo, né? Então, ele sobe 10 um dia, cai 10 no outro, e estamos vivendo um pouco disso. Mas eu acho que o lado bom de tudo é que existe uma chance muito grande aí do Fed finalmente começar a cortar os juros em setembro. E quando você tem uma guinada, né, uma mudança em política monetária, ainda mais nos Estados Unidos, né, você tem uma mudança de sentimento, porque a taxa de desconto fica mais baixa, né, para os ativos de renda variável, as ações ficam mais baratas, né, o mercado começa a precificar que a economia vai responder a esse estímulo monetário, e o negócio começa a mudar e começa a entrar fluxo para renda variável. Isso vai ser muito importante para o Brasil, porque a gente tem falado aqui que a gente não acredita que a Bolsa Brasileira vá voltar a subir com fluxo local. O brasileiro ainda está, né, o investidor brasileiro ainda está muito mal acostumado com as taxas longas, ele NTN-B pagando IPCA, mas às vezes 7, às vezes 6,5. Então, enquanto essas taxas longas não caírem, a gente não vai ver fluxo para o mercado local de renda variável no Brasil. Sobre essa questão de fluxo, acho que vale a pena comentar que no próprio Estados Unidos teve um rotation forte no mês passado de large caps, das techs, principalmente para small caps. E, novamente, acho que vale ressaltar que o fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira também retornou. Então, eu acho que todo esse movimento ele é parte de um movimento maior, que é justamente o enfraquecimento, né, dos resultados das grandes empresas americanas, e agora acho que o grande investidor, né, aquele macroalocador global, ele está olhando para outras oportunidades, né? Às vezes as Mag 7 lá, as grandes techs americanas, talvez estejam perdendo um pouco do gás que elas tinham em termos de momento de resultados, e agora a alocação ela
pode ser que mude, né? Então, com o enfraquecimento da economia americana, com a queda da taxa de juros americana, pode ser que haja um movimento, diria, mais duradouro e um fluxo maior aí que pode beneficiar bastante o Brasil. Houve, né, Iso, durante anos, né, Nasdaq subiu as máximas, né, sempre impulsionado pela promessa que virou a realidade da inteligência artificial, novas tecnologias, os múltiplos foram lá enormes, né, altos, né, precificando um super mega crescimento, e a sensação, pelo que a gente está vendo aí no curto prazo, desse rotation que você falou, é que o mercado já está se convencendo de que já estão bem precificados, talvez seja a hora de sair do papel e buscar novas oportunidades. E essas small caps, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, são as grandes oportunidades. Então, se vier fluxo, quando aumentar o fluxo, né, a gente começa a ver aqui no Brasil entradas small caps. E normalmente isso que acaba acontecendo mesmo, o investidor, quando o custo de oportunidade dele cai lá fora, ou seja, a renda fixa dele cai, ele busca novas oportunidades e ele busca fundamento. Então a gente está bastante otimista que a partir de setembro aí, espero que o Fed seja agressivo no corte, né? Seja alguma coisa entre 0,5% e 1%, e indique aí novos direcionamentos. Não acho que tem nenhum problema na economia americana, está indo super bem, e a gente deve ver fluxo para o Brasil. Isso acaba, obviamente, reverberando na política brasileira, né, fiscal. Já começou, acho que o governo mudou um pouco o discurso. No primeiro momento, vamos arrecadar mais para manter aí nossas metas fiscais. Depois, nunca vou cortar a despesa, porque isso não faz parte do meu governo. E agora, estão congelando aí 15 bi, é muito pouco, mas acho que é uma sinalização boa, né? O mercado de emprego está forte, né? O Banco Central aqui já disse que se o dólar subir demais, vai subir taxa. Então, assim, e a gente está vendo, então, um potencial aí, reversão do cenário otimista, começando pelo fluxo americano, o que acaba desencadeando muitas coisas boas aqui no nosso mercado brasileiro, né, Iso? Então, assim, vamos avançar aqui, falar um pouco dos fundos, né, porque eu acho importante aqui comentar um pouco da estrutura do mercado brasileiro, né? Impressionante quando a gente fala no mercado brasileiro, 392 empresas listadas, das quais 124 empresas você não tem como investir. Ou não tem liquidez, ou não tem free float. Então, realmente não tem como investir. Ela está listada, mas você não tem acesso como investidor. Nem a gente como investidor institucional e nem o investidor pessoa física. A empresa é muito pequena, né? Então, o que acontece? O Brasil, né, está entre as 10 economias mundiais, mas o mercado de capitais brasileiro, por vários motivos que a gente pode aqui ficar horas e horas debatendo, nunca se desenvolveu. São 268 empresas listadas no Brasil, estamos falando em menos empresas do que o mercado do Vietnã. O mercado de Hanoi tem 2 vezes mais empresas do que o Brasil. E aí o que acaba acontecendo? Quando você quebra isso em tamanho de empresa, você começa a ver que 73% das empresas no Brasil, elas são small ou micro cap. Valem menos do que 10 bilhões de reais de valor de mercado. Então tem muito pouca oferta de empresa no Brasil e muita concentração de gestores em cima dos papéis, o que acaba criando várias movimentações artificiais de preço. E que ao longo do tempo ele se corrige, mas no curto prazo ele acaba gerando certas distorções. Então vamos aqui para o mês de julho, né? As principais posições micro e small, a gente está mudando um pouco o formato aqui para ser um pouco mais transparente, né? Das posições micro e small aqui na Trígono, as que mais subiram no mês de julho foram a Kepler Weber, subindo 12, a Schultz subindo 5, a Tupi subindo 5. As principais perdas: a SEB caindo 6, São Martinho caindo 10, a EMAI caindo 12. Então, Iso, se puder comentar um pouco aí dessas posições? Eu acho que, até linkando um pouco com o que a gente comentou do macro Brasil, né? Acho que vale a pena salientar a tendência tendência maior dos bancos de emprestar dinheiro, né? Então, isso dá um impulso monetário bastante interessante. A gente vê venda de carro crescendo muito, a venda de caminhões recuperando. Então, isso tudo também faz parte dessa mudança de comportamento dos bancos, né? Que agora está vindo uma nova safra de empréstimos, digamos assim. Na safra anterior, eles tiveram muitos problemas, a gente pode ver pelo Bradesco, né? Mas agora já está se recuperando, então os bancos estão mais propensos a emprestar dinheiro e, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego baixa, a massa salarial crescendo substancialmente, né?
Então, tudo isso é refletido, acredito, nesses resultados que a gente viu esse mês, né? Então, várias indústrias, né, relacionadas a autopeças subindo bastante e refletindo também essa questão da recuperação da venda de caminhões, recuperação da venda e produção de carros, né? Então, é um pouco do que a gente tá observando. No caso da Kepler especificamente, a gente vê que o resultado foi muito bom, né, do último TRI, se refletiu aí na valorização da cotação da empresa, e a gente espera que os próximos TRIs sejam ainda melhores, né. Sobre Eu acho que as empresas nossas empresas da carteira, elas estão vindo de um 2023 mais fraco que 2022, né? sim, Os fundos, eles refletiram essa perda aí digamos assim, lucratividade e crescimento que teve em 2023, e agora a gente está vendo justamente a volta, né, desses valores, desses resultados, sendo que o primeiro TRI já mostrou uma virada, o segundo TRI vem melhor que o primeiro, sim, o terceiro TRI vem melhor que o segundo, o quarto TRI vem melhor que o terceiro, e lembrando vocês, investidores e colegas, de que a gente vai ter ainda mais 2 safras de balanço esse ano ainda. Então a gente tem mercado mais calmo, precificando fundamento, muito aí oportunidade de precificar esses fundamentos esse ano ainda. exatamente. Agora comentando aqui por cima as desvalorizações, a gente percebe uma grande concentração de empresas de commodities, né, nos bottom three aí, que estão embaixo. Então, a São Martinho, a Uzi Minas, a CSN, então, empresas relacionadas a commodity, como a gente viu no primeiro slide comentando de macro, sofreram aí com uma desaceleração da China, né? E sobre as outras empresas, então, acho que vale a pena comentar aqui esse outlier, né, da Ambipar. A empresa subiu quase 300%. E o que acontece? A gente não tem MIPAR na carteira, então desvirtua um pouco o índice small em relação a nossas carteiras, né? Então, assim, subiu quase 300% a Ambipar, né? Subiu quase 4 vezes, se a gente pensa aí em... Praticamente toda a alta do mês no índice small veio da Ambipar, então a Ambipar sozinha foi responsável pelo índice small ter subido esse mês. É um fenômeno curioso, né? É mais uma questão de fluxo mesmo, né? Então tem 2 principais compradores aí da Ambipar, e eles estão comprando bastante e basicamente secando o free float, né, do papel na bolsa, e está causando uma grande valorização, né? Infelizmente a gente não tem Ambipar na carteira, mas é um fenômeno bastante curioso aí. Vamos lá, vamos seguir então aos resultados dos fundos. Começando aí pelo nosso fundo de large cap, né? Então, o fundo Parthenon, eu acho que é um fundo, provavelmente um dos únicos fundos de mercado líquidos, né? Ele paga em 5 dias, que ele não tem muita correlação, ou menos correlação com o índice Bovespa. É um fundo extremamente ativo. A casa é uma casa agnóstica aos índices. Então, o Parthenon, ele tem que comprar as melhores empresas grandes do mercado, independentemente se está no índice ou não. Então, você vê o Parthenon no mês de julho, ele deu aí um 2% para cima, contra 3% do índice Bovespa, perdendo 1 de alfa. No ano, ele está 4,3% acima do índice Bovespa. É um fundo novo, começou recentemente. Começou final do ano passado, 17 de novembro de 2023, estamos começando a criar histórico, mas é um fundo que tem tudo para ser um campeão, né? Fundo extremamente líquido e que começa a mostrar resultado ao longo do tempo. E eu acho interessante aí que tanto o índice Bovespa como o índice Small tem suas concentrações, né, setoriais e por empresas. E de vez em quando a gente vai sofrer uma distorção de fundamento por conta de algum tipo de mudança de preço de um papel principal, independentemente de fundamento. Então você vê, Petrobras é um papel que subiu nos últimos 12 meses 100%, se não falar a memória. Isso puxa o índice Bovespa. A gente não estou questionando se é justificável ou não, mas o índice Bovespa também tem seus, digamos assim, suas discrepâncias, os seus desequilíbrios com o índice Small. Falando agora do nosso fundo puro sangue, né, Flagship 60, o fundo Small Cap, você vê aqui que apesar da Ambipar ter subido quase 300%, o índice conseguiu superar com folga o índice Small, então o fundo teve uma rentabilidade de 3,5%, quase 2% de alfa. É um fundo que está aqui desde 24 de abril de 2018, então se a gente olhar aí, desde que ele abriu, é um fundo que abre
207% do índice small. No curto prazo, ele está vencendo o índice small em todas as janelas. Não acho que é um resultado satisfatório. Por exemplo, se a gente olha no curto prazo, o flagship está caindo 7%, o índice small está caindo 13%. Mas tem muito mais fundamento na nossa carteira do que o índice small. Então, se a gente tiver correto nesse novo cenário aí, dos juros americanos caindo, fluxo vindo para papéis com fundamento, né, e os nossos resultados, previsões de resultados forem acertadas, né, com resultados robustos das empresas, o mercado vai precificar e a gente vai recuperar isso aí ainda este ano, né? Não depende só da gente, mas a gente está muito convicto com as empresas. Vocês podem assistir as lives, ler as resenhas, então tem tudo muito fundamentado. Falar um pouco do Delphos, nosso fundo de dividendos, né? E aí está um pouco mais difícil bater o índice de dividendo, né? Eu tenho muita empresa que paga dividendo, que a gente não tem na carteira por fundamento, né? Eu acho que aí tem Vale, tem a Petro, tem Itaúsa, algumas outras que a gente não tem. Isso no médio prazo tem atrapalhado um pouco. É um fundo que deu 1,5 em julho, 1,9 contra o IDIV, perdeu 0,3 do IDIV. 2024 está quase 8% atrás do IDIV e 36 meses está quase 17% atrás do IDIV. Eu acho que vale a pena comentar no Delphos especificamente que, assim, num mercado ruim, né, que é o mercado que a gente tem vivido aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, existe uma concentração grande do investidor em utilities, né? Exceção em energia, o investidor tende a fugir para esse tipo de empresa. E como a gente está subalocado, né, o IDIV tem uma concentração muito superior em concessão em energia, a gente tem, de fato, perdido alfa, mas a gente espera que com a mudança, né, do cenário macro, inverta, né, essa tendência de concentração dos investidores e eles voltem para um comportamento de tomada de risco, né? Muito bom ponto, Yuzo. O que me faz voltar ao Parthenon, para vocês olharem aqui o que a gente está mostrando, a exposição por setor, né, relativo do Parthenon contra o Ibov. Então, por exemplo, a gente tem 11% a mais de papel celulose na carteira do Parthenon do que tem o índice Bovespa. Então, a gente tem mais papel celulose, mais agronegócio, menos mineração e mineralogia, menos alimentos e bebidas e menos saúde. Então, essas distorções de curto prazo, elas são, às vezes, justificáveis por essas diferenças. Na hora que você olha o flagship, você vê que a gente tem muito papel em indústria, né? Indústria e agronegócio. Então, por exemplo, se você tiver uma precificação de small cap do índice small por conta de queda drástica de juro, né, e que afeta muito essas empresas de construção, por exemplo, a gente deve ter menos, vai pegar menos esse resultado, porque as empresas de construção civil vão subir mais, as empresas cíclicas sobem num cenário de juro mais benevolente. Isso a gente não pega tanto por estar subalocado. E voltando aí ao que o Zô falou, você vê claramente que a gente tem 24% a menos de consumo de energia do que o IDIV. Lembrando que quando abriu o IDIV, né, a gente abriu o IDIV no mesmo dia que a gente abriu o flagship, o IDIV durante 1 ano e pouco, o Delphos durante 1 ano e pouco perdeu para o IDIV. Foi perdendo por esse mesmo motivo. E depois dessa arrancada toda, aí, desde o início, o fundo dá 100% a mais do que o IDIV. Assim, vale a pena comentar que, como você falou, a primeira derivada ali da queda dos juros pode ser empresas cíclicas de consumo, mas a segunda derivada, como até a gente tinha comentado da indústria, né, assim, a indústria também, ela orbita em torno do consumo, né? Então, compra de carros, compra de caminhões, tudo isso ele vai beneficiar a indústria e também é um fator positivo da queda da taxa. Se você pensa assim, indústria é um setor que o que a alavanca de valor não é a indústria. A indústria vende para alguém, sim, não é? É diferente de mineração, que mineração, a própria mineração. Então, assim, se a cadeia de construção civil está forte, se o governo está investindo, isso é uma cadeia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas classificações setoriais por conta disso. Você pega uma Kepler. Kepler é agro ou Kepler é indústria? Tupi é automotivo, caminhões, máquina, ou é agrícola, ou é indústria. Então tem que tomar um pouco cuidado nessas classificações para que a gente realmente reflita a realidade do risco setorial mesmo. Falando aqui do Verbier, nosso fundo All Cap, contra o Bovespa, também abriu 17 de julho de 2018. Ele é um fundo que em 2024 continua 5% atrás do índice Bovespa,
né? E você olha bastante aí, óleo e gás, que é petróleo, né? E Petrobras não tem no produto, né? De estar 16% de diferença de peso. Então, óleo e gás e consumo de energia, que foi o que tem andado, fez essa diferença aí no curto prazo, né? Quando a gente olha, por exemplo, aí, desde o início do fundo, 60 meses, 5 anos, o fundo está quase 90% acima do Ibovespa em 5 anos, quase 76% acima do Ibovespa em 4 anos e 132% desde que abriu. Agora é interessante que você vê em 36 meses, ele está marginalmente pior, 5%. Então o que para a gente mostra? Que o fundo está subvalorizado, que o fundo ficou barato. Em algum momento essa diferença vem, porque aqui não é uma gestora de trading, ninguém compra na segunda para vender na quinta. São teses de longo prazo. E as teses, como eu falei já, os resultados estão melhorando cada vez mais nesse ano e o mercado vai começar a precificar isso e vai tirar essa diferença. Isso a gente tem bastante convicção. Falando do nosso fundo Microcap, Horizon, empresas que valem menos do que 3 bilhões de reais de market cap, um fundo que vai completou 3 anos agora, ele abriu 1º de fevereiro de 2021. É um fundo que desde o início abriu 32% do índice Small Cap. Mas olha como o Small Cap está ruim, né? A gente olha aqui, 3 anos praticamente, o índice caindo 28,5% e o fundo praticamente empatado no 0 a 0, subindo 3,6%, né? Nos últimos 12 meses, ele subiu 32 contra 2 do índice Small. Então ele vai abrindo com o tempo, é uma excelente oportunidade de diversificação. Lembrando que a gente falou desde o começo, 75% das empresas listadas são small ou microcaps. Esse é um dos únicos fundos do mercado que tem exposição só ao segmento de microcap, uma excelente forma e maneira de diversificação de Eu carteira. acho que vale a pena comentar no Horizon a contribuição de construção, né? Então a gente não tem posição de construção em outros fundos, mas vale a pena comentar, né? Da oxigenação, novas posições, né? Então a gente inseriu uma empresa de construção, estamos olhando o setor também, então vale a pena comentar. Não, eu acho também legal falar para vocês, né? Quando eu abri a empresa com o Werner em outubro de 2017, logo depois entrou o Yuzo, né? O Yuzo, você está com a gente desde Julho de 2019. Julho de 2019, pegou a pandemia, pegou tudo, né? Então hoje tem uma equipe de gestão mais parruda, com mais gente, né? Você, Yuzo, Guilherme, Alessandra, turma de crédito. E eu fico muito orgulhoso em colocar aqui para vocês que mais ou menos metade das posições que a gente tem hoje novas vieram desses novos colaboradores. O Werner é o CIO, o Werner ele tem o poder de veto, o Werner ele tem uma predominância nos comitês, mas os comitês têm sido cada vez mais enriquecedores por vocês, né, essa nova geração, que trazem novas ideias, que são validadas internamente, que passam pela nossa metodologia e que estão aí nas carteiras. Essa discussão civil, tenho convicção aí de que não foi ideia do Werner, foi ideia de algum analista que trouxe aí. Inclusive, eu fico muito contente também, porque não é só no Horizon, no Partenon também tem muita ideia que vem de vocês. Eu tenho sentado nos comitês e a gente tem visto um comitê cada vez mais democrático, um comitê cada vez mais institucional. Isso é muito legal ver essa evolução da empresa. Falando agora dos fundos previdenciários, nossa estratégia 100% ações, tem um fundo grande no Icatu. É um fundo também que ele tem empatado aí com o índice Bovespa em 36 meses, mas previdência é realmente muito longo prazo. E você vê que desde o início ele abre 56% sobre o índice Bovespa, um fundo que abriu em plena pandemia, 14 de julho de 2020. De novo aí, tendo um pouco de canseira aí nos últimos anos aí, em relação ao índice pela posição subalocada em bancos e subalocada em óleo e gás. Né? E a gente, de novo, sobrealocado em indústria e agronegócio, que é justamente o que a gente acha que vai andar daqui para frente. Temos aqui o nosso trígono com o BTG, com a seguradora do BTG, que é o 70 Preb, 30% renda fixa, 70% variável, um fundo contra o CDI. É um fundo que foi eleito pela Infomoney, o melhor fundo de previdência do país em 2021, e ele não tem ido muito bem. Esse juro nas alturas, né, o CDI nas alturas, atrapalha muito a precificação desse produto. Em julho ele deu 337 do CDI,
desde o início ele dá quase 200 do CDI, é um fundo que abriu em 2 de setembro de 2019, você já estava aqui, mas é um fundo que você vê em 2 anos ele está dando 70 do CDI. O mercado não gosta, né? Mas, de novo, previdência, longo prazo, estamos também nos setores que a gente acredita que vão andar. Então, esse fundo tem tudo para voltar também. E essas voltas são rápidas, né, Iso? A gente vê essa turma querendo fazer market timing, vou esperar subir para entrar. Se o cara vai esperar subir para entrar, ele vai com certeza comprar mais caro. Porque vai subir, ele vai comprar, mas em vez de comprar nesse patamar, vai comprar aqui. Não é aquele cara que demora para sair. Então, assim, a ideia é que o investidor tenha o comportamento compatível com o horizonte de investimento da gestora. Então, a gente faz esses produtos com horizonte longo. Então, o cara não tem que entrar na segunda, passar um mês que vem e tentar ficar tentando operar a cota. Isso é muito prejudicial. Estamos, inclusive, gravando uma websérie falando de market timing, mostrando para vocês que isso realmente não funciona. Então, queria agradecer ao Wilson, agradecer a presença de vocês, a audiência de vocês, e até o próximo Trigo no Cast Resultados. Espero que seja tão positivo como foi agora o mês de julho.